Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu amado irmão e irmã, um bom dia para você. Estamos na Quinta-feira Santa. É um dos dias mais sublimes da fé cristã. Na noite de hoje, no cenáculo de Jerusalém, Jesus entrega à igreja dois tesouros inseparáveis: a Eucaristia e o sacerdócio ministerial. Sem o sacerdote não existe a Eucaristia, e sem a Eucaristia não existe a igreja. Veja que beleza isso. A nossa igreja é esta riqueza profunda. Um católico precisa amar esse mistério. Eu fico triste quando pessoas afastam da igreja por causa do bispo, por causa de sacerdotes, por causa de religiosos. Está errado, não é assim que a gente vive. A nossa fé é nesse grande mistério que independe da mediação humana para chegar ao nosso coração. A mediação é da igreja. E nós, servos da igreja, nós sacerdotes, não somos nada senão canais. Como você, mãe, como você, pai, é canal de graça, de conversão para os seus filhos. O sacerdote é o amor do coração de Jesus, dizia São João Maria Vianney. Olha que bonita mensagem para mim, como padre, para você, padre que me escuta. Hoje, em muitas catedrais, vai acontecer a missa do Crisma, a missa que o bispo celebra com seus padres, abençoa os santos óleos do batismo e dos enfermos e consagra o óleo do Crisma. Os padres fazem a renovação. Aqui na Diocese de Formosa, como vocês já sabem, ocorreu na terça-feira passada por causa das distâncias. É um dia maravilhoso, você deve cumprimentar o seu sacerdote, o padre da sua comunidade hoje, passar uma mensagem, dar uma palavra, fazer uma oração pelo padre da sua paróquia, porque é ele que traz a Eucaristia ao seu coração, mesmo não sendo talvez aquele homem perfeito, como nenhum padre é perfeito, nenhum bispo é perfeito. Mas, apesar de tudo, nós, sacerdotes, somos o amor do coração de Jesus. Quando olhamos para um padre celebrando a missa, não vemos apenas um homem. Vemos Cristo agindo através daquele ministério. E olha, gente, pode ser 1 milhão de missas ao mesmo tempo. É o mesmo Cristo que se encontra em todos os altares, fazendo da igreja uma unidade. A Eucaristia é isso. É pelas mãos do sacerdote que o pão se torna corpo de Cristo. É pelas mãos dele que o vinho se torna sangue de Cristo. É pelas mãos do sacerdote que o povo de Deus recebe o alimento da vida eterna. A gente nunca pode esquecer isso. Nunca. De maneira alguma. A gente precisa ter esta consciência, como São Pedro Julião afirmava: a Eucaristia é a maior prova do amor de Jesus. Tanto que a Eucaristia brota do coração de Jesus na Quinta-feira Santa, quando ele a institui e delega os apóstolos para fazer aquela memória presente, atualizada. A missa é o santo sacrifício do Senhor. Este santo sacrifício que enche nosso coração de santa alegria, de beleza, de bondade. Na última ceia, Cristo sabia que seria preso naquela mesma noite. Sabia que enfrentaria a cruz. Mesmo assim, escolheu permanecer conosco de uma maneira extraordinária no Santíssimo Sacramento. Meu dileto irmão, minha dileta irmã, pense quantas igrejas existem no mundo, a gente não sabe.
Pense em quantos sacrários guardam a presença real de Jesus, o mesmo Cristo que está aqui no nosso altar da catedral, aqui no altar da casa episcopal, lá do meu estúdio. No mundo inteiro, é o mesmo. Porque ali está Jesus vivo, que nós adoramos. Ali está o Senhor que continua visitando o seu povo. Hoje nós teremos a missa à noite, a missa da ceia do Senhor, abrindo o tríduo pascal. Até às 18 horas ainda vamos viver esse período, esse prolongamento quaresmal. Mas a partir das 18 horas vamos viver as vésperas do mistério da paixão e vamos celebrar com muito amor hoje a ceia do Senhor, o translado do Santíssimo. Vamos viver a cena do lava-pés, quando a paróquia escolhe aí 12 homens para representar os apóstolos, que Jesus vai lavar-lhes os pés, porque não pode haver Eucaristia sem disponibilidade de perdão, de serviço, de amor, de justiça e de entrega. A celebração do lava-pés, essa cerimônia simples, ela quer ser mais do que um visual para nós. Ela quer ser um toque no nosso coração. Eucaristia exige perdão, exige lavar os pés uns dos outros, exige servir. O lava-pés é esse servir. Jesus ata seu manto, sua toalha na cintura e sai a lavar os pés dos apóstolos e a enxugá-los e a beijá-los. A gente repete esse rito para que ele enche o nosso coração. E esse rito não deve ser marcado por ideologia. A liturgia não pode entrar nesse mundo de ideologia. A ideologia começa quando você já coloca as mulheres no lugar dos apóstolos, coloca outros elementos que vai desfigurando aquilo que o texto bíblico diz para nós. A mulher tem seu lugar na igreja muito privilegiado, mas há esse feminismo dentro da teologia da libertação que quer levar a mulher a ocupar o lugar do sacerdote. Isso já está fechado, essa questão. Nós não somos igreja anglicana, nós não somos protestantes, nós somos católicos. O altar é o lugar do homem. Isso não diminui as mulheres, isso não fragmenta o ser feminino. Os feministas deveriam brigar lá com o pessoal os terroristas islâmicos aí que destrói a dignidade das mulheres, a reputação das mulheres. É impressionante. 40 e tantos anos de opressão das mulheres no Irã, nunca ouvi uma feminista falar contra isto. Mas o fato de não ter mulheres no lava-pés, então já significa que nós estamos discriminando as mulheres. Não. Jesus lavou os pés dos apóstolos. Se você começa por ideologia fazer essas trocas, a gente vai criando um espaço que não ajuda na santificação de nós mesmos. Então hoje é um dia bonito e nós queremos vivenciar essa liturgia com grande profundidade, porque após a Santa Missa de hoje, o Santíssimo será tirado da igreja e levado para um outro lugar e nós faremos adoração até meia-noite. E amanhã e sábado as nossas igrejas ficarão vazias, sem o sacrário, com a Eucaristia dentro. Para que isso? Para que nós possamos, no interior de nós mesmos, viver a memória atualizada da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. É o momento do silêncio. Sexta-feira, amanhã, é um dia tão importante que a gente não celebra sacramentos. Mesmo a confissão, a gente atende quando é por questões pastorais, mas os padres amanhã deveriam viver o grande recolhimento do seu jejum, da sua oração, da sua meditação, do seu silêncio, do seu retiro sobre a morte de Cristo, para à tarde a gente fazer a celebração das 15 horas sem a celebração da Santa Missa, na Sexta-feira Santa.
e no sábado santo não se celebra a missa. No sábado, só à noite, já na vigília. Pense bem, minha gente, nessa nossa missão de sacerdotes, de povo de Deus. Muitas vezes o sacerdote cansado, incompreendido, perseguido, ele deve perseverar para levar Cristo aos fiéis. Quantas vezes sacerdotes que são perseguidos porque são padres de verdade, perseguidos pela teologia da libertação, pelas incompreensões. Às vezes o padre até quer mudar da diocese. Não, o lugar de você se santificar e viver o seu martírio sacerdotal é aí. Não arrede o pé da verdade da igreja. Ninguém, nenhum bispo pode outorgar contra um padre que quer viver a sua fé, viver o seu sacerdócio como a igreja ensina. Nós não podemos, como bispo, legislar contra aquilo que a igreja determina, né? O padre que permanece fiel ao seu ministério encontra uma alegria profunda, porque a sua vida está unida ao mistério de Cristo. E sabe, meu padre, quando a alegria mais profunda chega no seu ápice? Na hora da nossa morte, quando a gente ceder o espírito a Deus e poder dizer para Jesus: Senhor, eu combati o bom combate e guardei a minha fé, guardei meu celibato, guardei minha castidade, guardei minha pobreza e guardei a minha obediência. Que Deus ajude os nossos sacerdotes e todo o nosso povo, as nossas famílias, para que gerem bons sacerdotes para a igreja, assim seja. O evangelho de hoje, João 13, de 1 a 15, é a cena do lava-pés de Jesus. Esse evangelho apresenta Jesus aos pés dos discípulos. São João escreve: sabendo que tinha amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Depois Jesus disse: se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. O sacerdócio ministerial nasce exatamente desse amor que se coloca a serviço. A vida de um sacerdote, seja padre ou seja bispo, vai nessa linha, a linha do serviço, do servir até morrer, do se colocar a serviço do povo de Deus, como a igreja nos ensina, não com ideologia. O padre não é para ser um sindicalista, não é para ser político. Outro dia eu vi um padre que é político, né? Fiquei pensando, meu Deus, ele não compreendeu o valor do altar, trocou o altar pelo palanque da política. O sacerdote é para ser padre, somente padre até a morte, vivendo a sua pobreza, a sua obediência, a sua castidade. Nenhuma missão neste mundo é mais bela e mais profunda ao alcance daquilo que é a vocação de um sacerdote. E o sacerdote nasce desse amor. O sacerdote nasce de uma família, sobretudo de famílias que rezam. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, mães espirituais pelos sacerdotes, adoremos nesse dia em favor dos nossos padres e em favor da perseverança dos nossos seminaristas, porque a igreja precisa de padres santos para, sensibilizados, sentir a unção do povo de Deus, porque a transformação da igreja vem sempre pela fé do povo. Nós já falamos isso aqui e precisamos retomar. Quantas vezes a gente vê aí sacerdotes indo na contramão daquela sensibilidade do povo? E a igreja diz que o povo tem o senso da fé. Sensu fidelis populo. O povo tem o senso da fé. Quantas vezes as pessoas simples vêm corrigir o padre, corrigir o bispo, porque a gente falou, a gente teve atitudes que não são atitudes que Deus quer. O povo sabe. Por isso a reforma da igreja nem sempre é proposta pelos sacerdotes, mas é pelo povo de Deus, que sempre tem o senso da fé e por ser depositário desse senso de fé, entende que a igreja precisa sempre retomar para o caminho verdadeiro, para o trilho verdadeiro. Não adianta a gente querer impor ideologia, teologia da libertação da cabeça do povo, que não adianta, não entra. Entra naqueles grupinhos que passam a militar isso, mas o grande povo de Deus jamais vai
incardinar dentro do coração as heresias que surgirem, seja as antigas heresias que brotam, seja essas heresias políticas que entram na teologia dos nossos tempos, porque o povo tem o coração arraigado na grandeza de Deus como sacrário da obediência à sua fé. Que Deus nos abençoe para fazermos a vontade de Deus, ouvindo sempre o clamor do seu povo. Te convido a concluir o nosso momento aqui, através desta rádio, através do canal do nosso YouTube, das redes sociais, fazendo a nossa oração em espírito. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo dom da Eucaristia, pelo dom do sacerdócio. Te agradecemos pelo início do nosso tríduo pascal hoje. Abençoa todos os sacerdotes do mundo, fortalecendo aqueles que estão cansados, perseguidos, sofridos, os que estão doentes, angustiados, idosos. Sustentam todos os que enfrentam dificuldades. Que nunca falte aos padres santos essa graça de existir dentro do nosso povo santo para conduzir as almas a Deus. Faz crescer, Senhor, em nosso coração sacerdotal um profundo amor pela Santa Missa, pela Eucaristia, e com São Padre Pio de Peltrautina, rezemos. Fica conosco, Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz e abençoado tríduo pascal para você e sua família.